Então, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa videoaula específica, ainda dentro do tema gêneros textuais, né? Eu passei na semana passada uma bateria de exercícios e pedi para que vocês seguissem a videoaula anterior, que esclarecia alguns detalhes sobre os gêneros, que basicamente são o lírico, o dramático e o épico, que depois se transforma em narrativo. E dentro do narrativo eu quero agora com vocês explorar mais a miúde cada um, né, dos subtópicos que eu acho que vale muito a pena a gente falar. Vai ser bastante útil, bastante salutar para vocês em relação ao complemento de informações que vocês precisam para desenvolver as atividades, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o gênero narrativo, certo? Que é a sequência do épico, uma desinência, uma nomenclatura mais moderna para o antigo gênero épico, né? As longas narrativas que nós tínhamos, épicas, heróicas, com ditos históricos e heróicos, agora elas vão receber outra rompância, outra formação mais adaptada para a nossa realidade. A gente tem aqui, ó, o gênero narrativo teve sua origem nas epopeias gregas, que eram poemas que contavam grandes feitos de heróis associados ao povo grego. O gênero épico, como assim é chamado, esteve presente até o século XV e XVI, período de grandes descobertas marítimas que geraram boas histórias marcadas pela grande eloquência, nacionalismo, aventura, coragem, grandes feitos e mitologia. São histórias que, narradas em versos cujos heróis, que tinham muitas qualidades morais, representavam o valor e o ideal de um povo. Esses heróis são, por si, quase deuses, em sua capacidade de conquista, de luta e superação. Atualmente, o gênero narrativo possui forma distinta, pois, de modo geral, mas não é exclusivo, não se manifesta por meio de versos, mas sim pela prosa, com seus elementos característicos. Vejamos quais são esses elementos. Então, vocês entenderam a evolução do épico? Nós temos um formato narrativo moderno que será colocado em discussão agora, tá? Prestem atenção aí. Olha só, nós temos um narrador, que é a voz que conta a história, é uma instância de linguagem, é ficcional, que emerge no ato da escrita e da leitura, por ser onisciente, sabe de tudo o que ocorre, ou portar-se como um mero observador, que não conhece todos os fatos que se propõe a contar. Lembrando que o narrador pode ser onisciente, né? Sabe de tudo que acontece no texto, onipotente, tem poder de decisão em todos os desfechos da obra, e onipresente, ele pode estar presente em toda parte do texto. Isso é característica geral? Não, não é. Alguns textos podem ter esses tipos de narradores, tá? Onipresente, onipotente, onisciente. Busquem mais detalhes a respeito disso que pode ser bastante útil, tá? Nós temos aqui também, ó, o foco narrativo. O autor escolhe de qual ponto de vista, de qual ângulo de visão o narrador vai contar a história. Isso caracteriza bem a forma como a história vai ser narrada, porque aproxima ou distancia o narrador dos fatos que vai expor. Pode ser, portanto, o ponto de vista de primeira pessoa, né, do singular, eu, ou de terceira, ele. Primeira pessoa, a pessoa que fala. Terceira pessoa, a pessoa que está distante, a pessoa de quem se fala. Ao optar pela primeira pessoa, o autor faz com que o narrador seja também uma personagem comum da história, que participa dela ou que simplesmente a narra como um mero observador. Ou pode ser, como é muito comum, a personagem principal. Então vai facultar, né, ao autor esse detalhe, que ele pode se manter mais presente ou mais distante, dependendo da situação que se faz necessária aí. Em todos os casos, essa personagem está envolvida na trama. Quando o autor cria um narrador que conta a história em terceira pessoa, ele adota um ponto de vista mais distante em relação aos fatos. Esse é o narrador onisciente, que sabe de tudo na história. Isso lhe permite ter estratégias especiais para contar os fatos. Então, apesar de ser a visão do autor em terceira pessoa, é como ele elenca, como se ele elencasse um outro personagem para narrar a história, mas através de um viés próprio, sempre em terceira pessoa, mantendo a distância, tá bom? Então aqui nós temos as personagens, que são os seres que desenvolvem os fatos da história, podem ser planas, né? Simples, descritas essencialmente por suas características físicas, são previsíveis e não tendem
a ter mudanças drásticas em sua conduta ao longo da história. Ou redondas, que são aquelas personagens complexas, imprevisíveis, com atitudes bem próximas às de pessoas reais. Ao contrário das planas, são descritas basicamente em seu perfil psicológico, explicitado por suas ações, escolhas e falas. Não há apresentação formal por parte do narrador. A personagem vai se desvendando por si mesma ao longo da narrativa. Quando ela se desvenda, ela vai ganhando notoriedade, vai ter mais presença e impacto naquela leitura. Então, por isso que essas personagens redondas, ditas mais complexas, elas têm uma presença mais marcante do que aquelas consideradas planas, simples, né? São totalmente previsíveis, não nos surpreendem absolutamente nada. Nós temos aqui também o enredo, que é o conjunto de fatos narrados, né, interligados entre si, com lógica interna da própria obra. É a trama que vai ligando os fatos, personagens, tempo, espaço, etc. Não há narrativa se não há enredo. O enredo só se movimenta à medida em que as personagens vão se apresentando e interagindo umas com as outras, em um processo que chamamos de intriga. Geralmente o enredo possui um fluxo que caminha da apresentação inicial para um ponto máximo de expectativa, que denominamos clímax. Em seguida, a grande questão da história se resolve parcial ou integralmente, onde ocorre o desfecho. Então isso aqui, gente, é a explicação para o enredo, que não tem grandes detalhes, assim, todo mundo já sabia basicamente do que se tratava, mas aqui dá maiores detalhes que façam com que vocês possam se inteirar e conhecer um pouco mais a fundo dessa situação dentro das narrativas, ok? Então aqui nós temos o tempo, refere-se ao momento em que a ação acontece e é quando, né? É o quando. Pode ser cronológico, marcado pelo tempo exterior, social, registrado pelo relógio, a noção de horas, dias, meses, enfim, ou psicológico, tempo interno da personagem, que geralmente não coincide com o tempo externo, porque revela sensações, reflexões e pensamentos. O tempo pode seguir um fluxo linear e apresentar-se em uma sequência de fatos, ou romper com isso. Nesse caso, pode ocorrer uma retomada de tempo por meio de flashback, ou ainda seguir o fluxo mental, psicológico da personagem. Tá? O tempo pode ser direto, cronológico, referindo-se a data, horas, dias, ou o tempo da personagem, que é particular. Ele pode não dar precisamente a referência de uma data, mas por uma declaração, por uma localização de tempo e espaço aí, a gente sabe qual é o período da história em que ocorreu. Nenhuma obra pode se furtar de informar o momento histórico em que ela foi gerida, em que ela foi concebida, tá? Fica a dica aí. Nós temos aqui também a questão do espaço, refere-se ao lugar, ao cenário e ao ambiente em que os fatos ocorrem. E é onde, né? É o onde. Pode ser externo ou interno, dependendo do narrador, do tempo e das personagens. Temos aqui a questão do discurso, que é a expressão do pensamento das personagens, das ideias que elas apresentam em relação aos fatos narrados. Isso se materializa pelo registro de suas falas e de seus pensamentos. Pode ser discurso direto, personagens falam diretamente ao leitor, sem intermediação do narrador, o que é marcado geralmente por travessão no início da fala. Ou discurso indireto, que é quando o narrador conta o que a personagem falou, já que narra fatos transcorridos. Discurso indireto livre, o narrador mescla a sua fala com a das personagens, sem marcações que as distingam. E as manifestações mais comuns do gênero literário narrativo são: temos o romance, que é a forma como a maior parte das obras se caracterizam, né? O romance de Jorge Amado, o romance de Machado de Assis, o romance de José de Alencar. Então, na prosa, o formato de trabalho com os romances é a estruturação dos livros, em capítulos, em parágrafos, né, até chegar num desfecho, explorando as personagens, etc. Então, a estrutura narrativa complexa em relação a todos os elementos da narrativa. Geralmente possui grande extensão para poder desenvolver seu enredo. Geralmente, alguns romances são adaptados para o cinema, televisão, séries, para o teatro, etc. Tá? Nós temos a novela, que é uma estrutura mais próxima do romance, né? Porém menos extensa, e que geralmente desenvolve em profundidade apenas alguns elementos da narrativa, deixando outros próprios do romance de fora. Ela se aproxima muito do romance, mas ela é mais peculiar. Ela é feita por um formato específico de televisão, né? Antes da televisão nós tínhamos as radionovelas ou fotonovelas que eram veiculadas em jornais, em revistas, mas sempre tendo esses recortes e fazendo uso de algumas características específicas,
tá bom? Então agora a gente vai para o conto, que é uma estrutura sintética, condensada, mas nem por isso simplista, em que todos os elementos da narrativa se prestam à condensação da narrativa. Entretanto, tem contos que aparecem algumas características da narrativa e outros aparecem outras. Não quer dizer que em todos os contos deverão aparecer todas as características, isso é muito relativo, tá? Ela é sintética, ou seja, ela é criada de acordo com uma determinada necessidade. Ela é criada artificialmente, ela não flui assim como a inspiração para os grandes romances, tá? Temos aqui a crônica, que é uma estrutura originalmente herdada de jornais e por isso marcada pela presença de fatos do cotidiano, tá? Sublinhe-se a palavra cotidiano e que gera reflexões, críticas, humor, ironia, etc. Ela geralmente está associada principalmente a jornal, que é um recorte da realidade em formato de uma crítica ou de denúncia, tá? Mas ela pode sair desse contexto jornalístico também e ser cobrado em determinadas outras formas. Depende muito da situação, tá? É o retrato do cotidiano, não tem como fugir disso. E ela geralmente é contemporânea e por isso mesmo vai trazer assuntos polêmicos, mais complexos, mas nem por isso deixam de ser divertidos, tá? Temos aqui a memória, que é um relato de fatos com base em uma perspectiva pessoal, de cunho confessional ou não. Geralmente as meninas aí que fazem diário, né? Hoje não está muito em evidência por conta das redes sociais, dos telefones celulares e outros recursos, mas é bem nesse sentido aí. O apólogo, narrativa breve, onde as personagens são seres inanimados, mesa, cadeira, régua, lápis, estante, tudo que não tem vida própria, é um apólogo. Cuidado para não configurar a dúvida aí em relação à fábula, que é uma narrativa com animais, com personagens com feições humanas. Eles adquirem atribuições e feições humanas e começam a dar vida às suas narrativas. Vamos dar um exemplo aqui? A fábula da raposa e das uvas, da formiga e da cigarra são muito conhecidas, tá? Aí existe a presença de uma figura de linguagem chamada personificação. Por quê? Porque os animais acabam por adotar feições humanas. Quando isso acontece, nós chamamos de fábula. E por fim nós temos a parábola, que é uma narrativa que encerra um ensinamento religioso. A parábola do filho pródigo, a parábola do bom semeador e assim por diante. Tá? Então, gente, eu gostaria de deixar com vocês essas informações simples que vocês podem encontrá-las no livro de vocês, nas páginas específicas. No caso aqui eu abordei as páginas 24, 23, 24 e 25, que eu queria dar uma pincelada maior sobre o recorte do gênero narrativo, que evoluiu do gênero épico com suas particularidades, até tornar os formatos dos subtópicos como eles são hoje. É exatamente o que eu falei, né? Então, eu desejo a vocês bons estudos, continuem focados nas atividades, respondam tudo, e aí eu vou determinar outras atividades para vocês no final desse expediente aqui para a próxima semana. Obrigado aí pela atenção, até mais, bons estudos, tchau, tchau.